que a gente analise corretamente o movimento dos corpos, vamos relembrar algumas características que continuam a ser muito importantes, mas agora elas terão uma vertentezinha a mais, uma coisinha diferente, tá? Veja, nós começamos a analisar movimento olhando as trajetórias, ou seja, o lugar onde ocorria o deslocamento. Nesse lugar onde ocorria o deslocamento, vamos supor que essa região aqui tracejada, uma coisa importante para nós era olhar a velocidade desse objeto. Então suponha que o objeto está indo lá para a direita e o objeto seja, essa bolinha aqui, um corpo pontual, aquele que a dimensão não influencia para nós. Então essa bolinha andando em cima dessa trajetória, indo para lá, para a direita, fazia com que a gente pensasse qual é a sua velocidade. Ao olharmos a velocidade do objeto, a gente ia ter uma noção muito clara de como que ele se deslocava em cima dessa trajetória. Agora, a velocidade, ela além de entender como é que era o deslocamento, ela permite com que a gente analise como é que é o deslocamento naquela hora, naquele instante. Então, isso a gente vê através do vetor velocidade. Então, o vetor velocidade dessa partícula, nesse instante, é aquele vetor que tem uma direção, um sentido e um módulo. E indica para onde o objeto está indo naquele instante. Então, a direção, vamos lembrar, a direção é simplesmente a reta onde se encontra aquele vetor. Em alguns casos será vertical, em outros horizontal, mas nem sempre, vai ser horizontal ou vertical, ok? Então, esse objeto se desloca nessa hora, naquela direção, com aquele sentido. E tem um determinado módulo, um determinado valor. Um vetor maior representa para nós uma velocidade maior. Um vetor menor representa uma velocidade menor. Então, veja, vamos imaginar que aquele objeto agora se deslocou, ele está aqui na frente, e aí vem uma representação para você de qual é a velocidade dele. E a velocidade está representada assim, olha o vetor. Não é mais aquele vetor. Se aquele chama V, esse não pode ser um V, não é o mesmo vetor. Não tem a mesma direção, não tem o mesmo sentido e não tem o mesmo tamanho. Então vamos falar, V1, V2. Então veja, essa configuração aqui permitiria que a gente falasse assim, Eu tive uma mudança de velocidade. Uma mudança de velocidade quer dizer, ou foi uma mudança na direção do vetor, ou foi uma mudança no sentido do vetor, ou foi uma mudança no módulo do vetor. Então, nesse caso, da posição 1 para a posição 2, eu tive a mudança das três coisas. Então tínhamos aquele outro conceito. Quando a velocidade não se mantinha constante, nós tínhamos a aceleração. Então, a aceleração do objeto, ela estava sempre associada a uma variação da velocidade, de alguma característica da velocidade. Então, nós vimos situações desse tipo, onde, por exemplo, lá no movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, a gente se preocupava com a mudança do valor da velocidade, para falar se o movimento era acelerado ou se o movimento era retardado, lembra disso? Então, agora nós vamos trabalhar novamente com esse conceito, mas além de nos preocuparmos, se a velocidade está ficando com valor maior ou menor, nós vamos nos preocupar também com essa mudança na orientação do vetor. E isso permitirá
com que a gente explore um pouco mais esses fenômenos, né, relacionados aos movimentos do objeto, aqueles movimentos que são em curva, ok? Então, beleza.